Bom dia para você que está me assistindo pela internet, você que já está no seu trabalho, né, na sua casa. Tenha um ótimo dia. Olha só, no nosso programa de hoje vamos falar sobre cirurgia plástica, né? Eu vou receber aqui vários profissionais para falarmos aí sobre todos os prós e contras de fazer esse tipo de procedimento. E o cirurgião plástico André Ayler, né? E também ele vai dar todas as dicas pra gente, né? Pra você que quer ter o corpo perfeito. E olha, também eu recebo aqui o anestesista, Dr. Tibério Souza, para falar todos os tipos de anestesia pra gente. E olha, eu também vou receber a dona estética Zenaide Chaves para falar aqui sobre pós-operatório, né? Sejam bem-vindos. Zenaide, muito obrigada, bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Bom dia, doutores, sejam bem-vindos. Olha, gente, quem quiser tirar alguma dúvida, se quiserem ligar pra gente aqui ao vivo, pode ligar no 3262-0404, tá aí o telefone de contato. E eu vou começar aqui conversando com o doutor André. E eu queria saber o seguinte, doutor André. Primeiramente, para se realizar uma cirurgia, é preciso fazer alguns exames, né? Quais seriam esses tipos de exames? Então, dependendo da cirurgia, né? Por exemplo, tem exames, são exames básicos, né? Que são exames de sangue, são eletrocardiograma, dependendo da idade. Então, tem alguns fatores. Uma criança, por exemplo, ela tem menor indicação de fazer um eletrocardiograma. Para uma pessoa acima de 40 anos, já é mandatório, né? Isso pela Associação Americana de Anestesiologia, né? Que já fala sobre os exames e tal. E os exames específicos, né? Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia da mama, né? A cirurgia da mama, você tem que investigar qualquer tipo de alteração. Então é sempre bom, dependendo da idade, ou fazer uma ultrassonografia, ou você fazer uma mamografia, ou às vezes até uma ressonância magnética, para saber que tipo de lesão. E é muito comum também, um detalhe assim interessante, que as pessoas não fazem muito exame de rotina, né? E a gente tem uma frequência até relativamente elevada, uma coisa que assusta um pouco, de diagnóstico de câncer de mama na paciente que vai fazer uma cirurgia estética da mama, como colocar uma prótese ou reduzir a mama. E é muito frequente a gente fazer esse diagnóstico, né? E a pessoa não saber. Então, às vezes até é uma coisa que ela poderia, se eu não fosse fazer a cirurgia, ela poderia deixar desapercebido e quando for descobrir um câncer, descobre um câncer avançado, né? É verdade. Que a coisa importante é você ter um diagnóstico de câncer de mama, um diagnóstico inicial. Então, por exemplo, uma abdominoplastia é sempre bom também ter pelo menos um ultrassom do abdômen para saber se você não tem pedra na vesícula, né? Se você não tem algum tipo de hérnia ou outra coisa que pode demandar uma cirurgia futura, né? Então, por exemplo, você tem uma vesícula assintomática com cálculo. Às vezes a gente recomenda até que antes da cirurgia trate e resolva o problema, porque primeiramente são né, as doenças que você tem que cuidar, né? Então é sempre bom fazer um exame específico, antes, né? Exatamente. Com certeza. Doutor Tibério, também tem que se passar pelo anestesista, né, para ter algumas, vamos lá, digamos, uma conversa para saber se o paciente ele tem algum tipo de alergia, alguma coisa assim, né? Porque a anestesia junto com a cirurgia, né, é o sucesso durante o procedimento. Primeiramente, um bom dia, né? Agradecendo a oportunidade de trazer até o seu programa um anestesiologista, que a anestesiologia ele tem mudado ao longo dos anos, né? Tem mudado justamente a relação médico-paciente, né? No passado, o anestesiologista, o paciente só conhecia o seu anestesiologista na sala de cirurgia, né? E aí, ao longo do tempo, foi necessário, e hoje existem resoluções do Conselho Federal de Medicina, onde se preconiza uma avaliação pré-anestésica desses pacientes. Com isso, diminui a incidência e a prevalência de intercorrências. E aí consegue-se conhecer o doente, manter uma relação, algumas comorbidades e algumas características do paciente é evidenciado nessa avaliação, que tem todo um formulário. Aqui na Paraíba, eu sou pertencente à Cooperativa dos Anestesiologistas, da Copanesta Paraíba, aqui na Avenida Almirante Barroso, né? Lá existem os consultórios, então preconiza todo o ato anestésico, o paciente fazer essa visita. Lá ele irá levar todos os exames do pré-operatório que geralmente o cirurgião solicita.
E nessa avaliação nossa, se for evidenciado alguma anormalidade, entre em contato com o cirurgião, a gente pode até prosseguir em alguma investigação a mais e indica-se o procedimento cirúrgico que a gente autoriza e libera, né? Então isso a gente conseguiu diminuir assim muito grande a incidência de intercorrências. A gente avalia se o paciente tem alergia, prepara o doente em relação ao jejum pré-operatório, que é fundamental, né? Então, explica sobre a técnica anestésica e as suas complicações e as suas... Vários tipos, né? Isso. Para a cirurgia plástica, a gente tem algumas técnicas que utiliza. O ideal é sempre avaliar o custo-benefício de todos, as vantagens e as desvantagens, né? E também o desejo do próprio paciente, do ponto de vista que a recusa do paciente a alguma técnica é uma contraindicação absoluta, né? Então tem pacientes que por algum trauma, por alguma, né, história pregressa, ele não quer receber alguma técnica anestésica e o profissional ele tem que estar, né, consciente disso, pode até desmistificar o que ela tem, o medo que o paciente tem, mas também se a paciente se recusar, a gente também tem outras técnicas anestésicas seguras para dar um conforto e principalmente garantir o êxito e, né, que o paciente não venha a sofrer. Só um adendo aqui também, que quanto menos invasivo o procedimento, melhor para o paciente, né? Então a gente tem que sempre buscar, um exemplo assim, exacerbado, por exemplo, você tirar um sinalzinho na pele, né? Não tem sentido você fazer uma anestesia geral, você pode fazer isso com anestesia local. Então, assim, quanto menos invasivo, de repente, é a técnica mais adequada, levando em consideração, claro, outros critérios, né? Como a cirurgia também, quanto menos invasiva a cirurgia, melhor para o pós-operatório. Com certeza. Doutor André, me fala uma coisa, cirurgia, existem vários tipos de cirurgia, né? Para mulher, para homem, para todo tipo de gente, né? Agora, cirurgia mais indicada hoje, o que é que as mulheres estão mais procurando e o que é que os homens mais procuram também? A maior procura, né? Em cirurgia plástica estética, né? É a lipoaspiração. Isso aí ela é campeã bem assim acima das outras, né? Isso são dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Em segundo lugar vem a mamoplastia de aumento, que é a prótese de mama, né? Para aumentar a mama, e depois vem concorrendo a abdominoplastia, mamoplastia, mas já com um número bem abaixo. Um pouco menos, né? E me diga uma coisa, a questão da cirurgia. Eu queria saber o seguinte, a pessoa quando vai fazer uma cirurgia, né? Ela tem que ficar em jejum, porque o doutor falou também, o doutor Tibério, sobre o jejum. Quanto tempo antes da cirurgia, todo tipo de cirurgia tem que ser feito o jejum antes? Depende da anestesia. Acho que o Tibério pode responder melhor sobre por que tem que fazer o jejum, né? Mas se você uma cirurgia simples, ambulatorial, por exemplo, que não requer uma sedação nem nada, o jejum nem é necessário. Não é necessário. Mas você já tem uma cirurgia mais invasiva e tal, então, e que você vai sedar, e você vai perder consciência, já... Tem que ser o jejum. Então é mais pode explicar o porquê disso, né? É mais quando, então, a anestesia geral tem que ser feito o jejum. Não, assim, é isso? O ato cirúrgico e o ato anestésico, ele recomenda-se, né, um jejum pré-operatório. Por quê? Porque o paciente ele tem riscos, certo? Tanto com drogas anestésicas, como também intercorrências cirúrgicas, de perder o nível da consciência e, no caso, aquele conteúdo do estômago ter uma regurgitação e ir para o pulmão. E aí seria uma pneumonia aspirativa, que é uma condição grave. Hoje tem uma tabela que a gente usa preconizando o jejum dependendo do conteúdo ingerido, né? Um líquido claro, sem grumos, sem resíduo, a gente indica 2 horas de jejum, né? Que seria água e sucos que não tivesse resíduo, grumos, né? Leite materno, 4 horas. Se for formulações, aí a gente já entra com 6 horas. Uma dieta leve, né? Seria 6 horas. E uma dieta e uma alimentação normal, gordurosa, que tenha muita gordura, 8 horas de jejum. Que seria o
o período máximo de jejum que se preconiza de um preparo pré-operatório, né? Então, você varia até de um líquido claro, uma água de 2 horas de jejum, no intervalo de 2 horas, até 8 horas seria uma alimentação, né, gordurosa. Você preconiza-se 8 horas para aumentar, e isso sim é fundamental. Tudo que hoje se discute na anestesiologia, na cirurgia, é a segurança do doente. Então não se aceita mais você sedar um doente, né? Tirar o nível de consciência dele se ele não tiver com um bom preparo pré-operatório. Então, viu? Aumenta a segurança. Deixa eu conversar aqui com o Zenaide. Zenaide também, gente, ela trabalha com pós-operatório. Né? Eu queria saber, Zenaide, como é que é a questão do pós? Como é que é feito? Que tipo de cirurgia também, o doutor tem que falar também sobre o tipo de cirurgia que é mais indicado para o pós, né? Mas você trabalha com pós, drenagem linfática, o que é mais indicado hoje em dia, os médicos indicam? Isso, geralmente é obrigatório, né? O doutor sabe, na hidro, na abdominoplastia, nem todos os médicos recomendam pós-mamoplastia, né? Nem todos, existe uma linha que sim, uma linha que não. Então, a gente trabalha muito para evitar fibromialgia, né? A fibrose, a seroma, né? Que é uma coisa bem desgastante para o paciente. E o que eu digo sempre às minhas clientes é que é muito recomendável você fazer um pré-operatório, né? Porque vai facilitar o trabalho do cirurgião, entendeu? Então, assim, é bem importante se fazer antes e durante e pós, né? Tem médicos que recomendam ali, tem médicos que já trabalham com uma fisio ou um esteticista já no ato da cirurgia, já drenando. Já drenando, né? Você termina, né? Geralmente tem uns que já coloca, já terminou, já pode fazer uma drenagem linfática só para ter. Então aí varia do médico, né? Com certeza. Você fazer um pós-operatório mal feito, você destrói a cirurgia. Inclusive tem sequelas péssimas. Então, tem que ter um treinamento adequado, não é qualquer um que pode fazer, né? Então, assim, parece que é uma coisa fácil, mas tem muito curioso aí também querendo inventar moda sem ter um preparo, porque é uma pós-graduação, né? Então um bom pós-operatório dá outro resultado em relação à cirurgia. Né? O cirurgião pode ser o melhor cirurgião do mundo. Com um péssimo pós-operatório, ele vai ter um péssimo resultado. É verdade, porque eu acho que, gente, a drenagem linfática é muito importante, pelo menos, lipoaspiração, abdominoplastia, enfim, esses procedimentos com certeza é essencial. E não fazer 10 dias, 20 dias. Eu recomendo, eu já fiz várias vezes, né? Então, assim, eu recomendo fazer uns 2 meses, 3 meses, um pouco mais, para poder enxugar realmente, você realmente, né, tirar toda a fibrose, que é o que fica ali, é o mais importante, né? E também a retenção de líquido, que também ainda fica. Com certeza, né? De 10 pacientes, um não tem a fibrose, né? É uma coisa assim. Então, quanto mais cedo começa, menor o risco da fibrose se formar. Isso é muito importante, porque causa dor para o paciente, desconforto. O uso do ultrassom também é muito importante, né? Da cinta adequada, daqueles espuma que eles usam hoje, para tudo isso para facilitar o pós do paciente, né? Antigamente não tinha aquele negócio que coloca aqui na barriga, tipo a espuminha, né? Tipo a plaquinha, né? Que o pessoal fala. E antigamente colocava aqueles absorventes, né? Chamando de geriátrico, né? Para poder colocar de um lado do outro, para poder a mulher ficar bem, né, acentuada, né? Antigamente era assim. O absorvente em lipoaspiração você até coloca porque às vezes o próprio líquido que infiltra, né, ele vaza muito ali e acaba causando um certo incômodo. Mas isso aí só no primeiro dia, né? Se é um curativo grande ou usar um absorvente que fica mais fininho e tal, no primeiro para o segundo dia, depois ele para normalmente, né? É verdade. Doutor, quais são os riscos de uma cirurgia plástica hoje em dia? Fala pra gente um pouquinho sobre os riscos. Então, é o que eu estava falando, sempre tem que ser, quanto menos invasivo, menos risco. Né? Selecionar adequadamente o paciente. Né? Então, um paciente, por exemplo, que está hipertenso, né? Sem tratamento. Esse aí não tem que tratar primeiro. Né? Para poder fazer isso. E também, hoje, uma coisa que o maior fantasma, né,
em cirurgia plástica é a trombose venosa, que pode evoluir com a embolia pulmonar, né? E ela tem alguns fatores de risco, que são fatores importantes, né? Primeira coisa para se evitar, tá, é o paciente andar logo. Porque assim, na batata da perna, né, você tem esse músculo grande aqui, né, na hora que você anda, ele aperta e aperta os vasos sanguíneos, né? E isso faz bombear de volta o sangue. Então, o sangue circulando, o fato do sangue estar andando, você diminui muito esse risco, né? Então, assim, eu pessoalmente, eu creio que cirurgia, isso não é um consenso, né? Mas eu creio que cirurgias muito grandes, elas aumentam, isso existe, né? Aumenta o risco. Então, eu pessoalmente não gosto de operar cirurgias muito grandes. Exemplo, né? O paciente quer fazer a face com abdômen, por exemplo, né? E é uma coisa que é totalmente diferente, né? São dois membros diferentes. Economicamente não vale muito a pena, assim, e o risco de você desenvolver esse tipo de complicação é muito maior. Então, um dia você opera o abdômen, outro dia você opera a face. Então, a mama com o abdômen. Paciente mais obeso, por exemplo, tem mais risco. Então, o paciente mais obeso tem menos ainda indicação de fazer procedimento combinado. Então, sempre que você puder dividir... Olha, eu já conheci pessoas que fizeram mais de 2 procedimentos. E pessoas que já fizeram 3, 4 procedimentos que correm risco de vida. Já teve pessoas que já morreram fazendo 5 procedimentos. Que médico louco de fazer 5. Imagina você fazer 5 procedimentos. Isso é um risco muito grande, né? Eu vou dar uma ideia leiga, assim, para ser dessa. Imagina você lutando boxe lá e tá apanhando, né? A cirurgia é mais ou menos isso, é uma agressão, né? Exato. Se você tem 5 minutos, né, apanhando, daqui a 15 dias toma mais 5 minutos, é uma coisa, né? Exato. E 10 minutos de uma vez só, você vai ficar bem mais machucado, né, do que se dividindo, entendeu? Então, assim, é uma ideia, e você com isso diminui muito o risco da cirurgia. Então, mas voltando a dizer, isso não é um consenso mas é uma preferência pessoal minha, de dividir os procedimentos. Quantas cirurgias, procedimentos a pessoa pode fazer num dia? Tipo assim, lipo e peito, pode ser feito? Na verdade, o ideal são quantas horas de cirurgia, horas mais ou menos dura? Porque também tem um anestesista que tem que dizer o tempo dele. Quanto tempo dura essa anestesia? Isso existe já uns estudos, um consenso, que 4 horas seria um tempo máximo, tá? Certo. Mas é claro que tem cirurgia que vai demorar mais de 4 horas. Isso não tem, né? Então, se você conseguir se programar para que a sua cirurgia dure menos de 4 horas, é uma coisa ideal, tá? Mas você tem coisas que não dá. A cirurgia em si, ela demanda que seja 6 horas, por exemplo, de procedimento cirúrgico. E no final das contas, o meu cirurgião fica cansado. 6 horas operando é diferente de 4 horas operando, né? Porque você pode até fazer 2, 3 cirurgias no dia, mas você vai terminar uma, vai tomar um café, tomar uma aguinha, comer uma coisinha, né? E começa a outra, você já está descansado de novo, né? E aquela concentração, que é uma concentração muito intensa, né? Que o cirurgião está ali no procedimento, né? O procedimento cirúrgico, e isso cansa, né? Mas voltando a dizer, né? Tem cirurgia, né? Tem casos que vai passar de 4 horas, porque não tem opção, né? Mas se você puder escolher, né, em dividir o seu procedimento em 2, você fazer uma abdominoplastia hoje e daqui a um mês fazer a mamoplastia, por exemplo, para fazer tudo junto, dá certo. Agora tem paciente que é magrinho, né? Tem paciente que tem pouca coisa para corrigir, por exemplo, e você vai fazer uma cirurgia combinada em 3 horas e meia, por exemplo. Rápido, aí você pode fazer. Rápido, né, doutor André? A gente vai dar um tempinho aqui rapidinho, porque olha só, olha aí de volta com a manhã da gente, são 8 horas e 48 minutinhos ao vivo aqui. Gente, olha, deixa eu deixar um beijo pra dona Santina, né, que fez uma cirurgia na cabeça, tá se recuperando. É cliente também da Ângela Joias, viu? Beijo, viu, dona Santina, pra você. Muito obrigada a vocês também, né, todos os meus telespectadores que me assistem todos os dias, você que me segue também nas minhas redes sociais, um beijo enorme, viu? Vamos voltar aqui, né, para doutor André Ayler, e eu queria saber o seguinte, doutor André, explica pra gente como escolher, né, um médico adequado, né, de confiança. A pessoa que está assistindo agora quer ir fazer uma cirurgia, tem que escolher uma pessoa que realmente, né, já tem, eu acho que tanto o médico como o anestesista, uma pessoa que tem um gabaritozinho, né? Pelo menos alguém que não conhece ninguém que fez. Fica complicado você se arriscar às vezes, né? Você sempre conhece alguém que fez. Isso. Né?
Então, assim, é uma recomendação de satisfação de alguém, né? Ah, eu fiz uma cirurgia com fulano e tal e eu adorei, né? Já é um bom, né? Começo. Porque a pessoa pessoalmente teve uma experiência muito boa com alguém e porque hoje em dia tem muita coisa de mídia, né? A pessoa vai botando Instagram e não sei o que e tal, as coisas ficam muito e a pessoa às vezes vai pela mídia social, a mídia social não é tão confiável quanto você ter uma indicação de alguma outra pessoa que já fez. Alguém que fez, que você vê, tá vendo, vai, a amiga fez o peito, deixa eu ver aí teu peito, como é que ficou. Ah, gostei muito, legal, ficou bonito. E a experiência pessoal da pessoa dizendo que foi muito bem e tal. E outra coisa também importante é você, hoje é muito fácil, você investigar, né? Quem é um cirurgião, qual é a formação dele, porque a formação médica é muito importante, né? Você precisa saber, por exemplo, hoje em dia é muito frequente você ver aí radiologista, pediatra, fazendo lipo, botando prótese, entendeu? Porque tem uns cursinhos de medicina estética. Isso já faz tempo que já tem isso, né? E o sujeito vai lá e faz um cursinho de fim de semana lá, durante 8, 9 fins de semana, enquanto o cirurgião plástico, por exemplo, ele para ter, né, o título de cirurgião plástico, ele tem que fazer 5 anos de treinamento intensivo, né? Que é uma carga horária de 60 horas por semana, que na prática não é nada disso, é mais de 100, né? E você... São 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. E você, terminando a residência médica, né, que a gente chama, você se credencia normalmente à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o único órgão no Brasil que coordena, a única sociedade dos cirurgiões plásticos. Existem coisas paralelas, né, mas só entra para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quem tem o treinamento adequado. Então, e é importante a pessoa procurar realmente a pessoa certa. Gente, tem muita gente fazendo aí, eu tô fazendo botox. Tem gente que liga pra mim, olha, o que eu recebo de gente que faz. Marília, vem aqui na minha clínica, olha, eu tô botando botox, quero fazer em você. Eu digo, tá doido que eu vou? Eu não conheço, a pessoa fez um curso agora, final de semana, aí já quer botar botox, preenchimento, fazer nariz, tá doido? Eu não faço, gente, com esse tipo de gente que faz um curso ali e também, tem uma confiança. Também tem que desconfiar um pouquinho, tem muitas coisas aí. Você, não médicos fazendo procedimentos, né, invasivos, né? Teve um caso recente aí, agora aqui na Paraíba, dos últimos 5, 6 anos, um pouquinho mais até, de uma mulher aí que nem médica ela era e estava injetando uma substância que até hoje ninguém identificou direito o que é e fez milhares de pacientes, todas elas com complicações seríssimas e complicações muito difíceis de resolver, né? Então, isso é muito sério mesmo. É interessante que a gente recebe no consultório pessoas com esse tipo de... E elas sabem que fizeram besteira, entendeu? Acho que você não vê uma pessoa que fez... Chega lá no médico indignada, né? Que, eu fiz não sei o que tal, fui confiando. Ela sabe que fez uma coisa errada, né? É verdade. Deixa eu só perguntar uma coisa, doutor Tibério, anestesia, né? O paciente vai chegar lá para o anestesista, tem algum tipo assim, exame que o senhor pede assim para a pessoa fazer tipo de alergia? Assim, tem algum tipo de alergia para a pessoa saber se vai ter alguma reação alérgica durante a anestesia ou só na conversa mesmo? Não, a história clínica do doente é o que é fundamental, né? Certo. E tem algumas substâncias que eventualmente o paciente vem apresentar alergia, tipo alergia a algum alimento, que às vezes a gente consegue já ter um preditivo que ele possa vir a ter alergia a alguma droga, porque ele já tem alergia às vezes camarão, às vezes alergia a algum alimento. E aí tem relação. Isso é um fator... medicamento também, né? Tem muita gente que tem alergia a medicamento, né? Isso. Tem gente que não pode tomar nenhum remédio de dor de cabeça, que fica todo embolado, inchado. Então a história clínica do doente é o que é fundamental, né? E essa relação com outras alergias do cotidiano. Então, por isso que eu volto na avaliação pré-anestésica, que é uma coisa que os anestesiologistas têm batido muito forte, que a gente conseguiu diminuir muito essas intercorrências intraoperatórias, que uma delas seria
a anafilaxia, que é por uso de alguma medicação e venha desenvolver uma reação alérgica. E é importante se fazer sempre uma anestesia, se for geral, mas pelo conforto do paciente, se for preciso, porque tá ali tranquilo, né, doutor? Todas as técnicas anestésicas que variam entre anestesia geral, a peridural e a raquianestesia, né, que é o bloqueio subaracnoideu, tem as suas vantagens, cada técnica, e suas desvantagens, né? Eu acho que o importante é respeitar, primeiro, também a experiência do profissional, né? Tem um profissional que ele tem mais experiência com a técnica e aí por isso que ele vai se conduzir da melhor forma para o paciente. E aí, dependendo da técnica utilizada, tem tanta ganho no intraoperatório que também tem repercussão para o pós-operatório, né? Certo. Então, uma das questões que a gente recebe durante a avaliação pré-anestésica é o controle da dor, né? O anestesiologista, ele atua, é fundamental nesse controle da dor, tanto do intraoperatório, ninguém quer sentir dor durante o procedimento cirúrgico, mas também a dor do pós-operatório, né? Com certeza. E isso é uma coisa fundamental e reflete também na cicatrização, né? E isso repercute no pós-operatório como um todo, né? Muito bem. Então, hoje o anestesiologista ele tem que estar muito atento além da segurança do paciente, mas também o conforto do paciente durante o ato. Ok. Doutora Zenaide, deixa eu te perguntar uma coisa. Os procedimentos do pós têm que ser feitos, claro, de todo jeito, né? Quantas vezes, mais ou menos, geralmente o médico ele indica fazer a drenagem linfática e todos aqueles procedimentos que são feitos durante o pós-operatório? Isso a gente vai avaliar ao paciente. Tem paciente que ele chega com muita retenção, a área muito dolorida, então isso a gente vai fazendo todos os dias, né? Faz todos os dias, e se ele desencadear para uma fibrose, a gente pode entrar com ultrassom. Esse ultrassom não respondendo, a gente pode estar entrando com a endermo, em último caso até com a eletrolipólise. Aqui o que a gente quer na fibrose é quebrar aquele aglomerado que vai se formando, né? Que vai dando aquele aspecto de repuxamento da pele. Então, é isso aí, procedimento do pós. Muito bem, obrigada Zenaide, obrigada doutor Tibério, doutor André, muito obrigada pela participação de vocês. Nosso tempo é muito curto, né? E olha só, gente...